Não. Agora não. Então deixa eu voltar lá. Desculpem, é a falta de cuidado aqui. E agora? Agora Ainda sim. não. Ainda não? Eu também. Meu programa, gente, eu não sei qual é o problema. Agora estamos abrindo. Eu só... Para mim, agora sim, professor. Agora tá aparecendo. Tem alguém com o microfone aberto e aí está ruído. interferindo nos outros. Deixa eu ver se eu consigo. Agora sim, para mim também. Eu acho que é fácil. Bom dia. Um zoado estranho aí. Bom dia, Paty. Tudo bem? Bom dia, você está me vendo? Sim, tá todo mundo te vendo. Eu estou desligando o microfone de todo mundo aqui, viu? Porque tá dando uma interferência aqui em algum lugar. Daí, quando vocês forem falar, ativem o microfone. Se vocês passarem o mouse aí também, tem uma mãozinha. Qualquer coisa, vocês podem levantar, clicar nessa mãozinha aqui, aí aparece uma mãozinha aqui para mim, que alguém quer falar, tá certo? Mexe aí o mouse que vai aparecer. Tem mais alguém no lobby aqui que eu não estou conseguindo ver. É Denis. Oi, Denis, você quer falar? Não, só fui fazer o teste. Então tá, clica de novo, que senão ela fica aparecendo para mim aqui o que você quer falar. Ah, certo. Tá bom. Bom, então vamos lá. Então a gente vai trabalhar hoje o texto do Muniz Sodré. Clóvis Moura. Do Clóvis Moura, de novo. Rapaz, eu estou mal aqui. É porque eu estou preocupado com ele. O senhor está emitindo pensamento positivo para ele o tempo todo. Aí tá com a cabeça dele. Então tá, vamos lá. Bom, tá todo mundo vendo o slide? Sim. Clóvis Moura, então, considerações sobre a história como ciência. Tá aqui ele, tá? Bom, ele nasceu lá em Amarante, no Piauí, em 1925. Ele estudou num colégio católico, marista, mas aí lá mesmo ele já fundou um grêmio estudantil. E em 1940 ele entra para o PCdoB. Aí o movimento o PC era muito forte aqui em Salvador e tinha uma célula bastante organizada. Então, uma parte dos militantes aqui do Nordeste vinham fazer formação aqui. E aí ele vem para Salvador logo em 1941, eu acho. Bom dia! Em 41 ele vem para Salvador e vai estudar humanidades na universidade e começa a trabalhar como jornalista, nos jornais aqui de grande circulação, mas principalmente nos jornais da esquerda daqui de Salvador, que existiam vários. O PCdoB tinha um jornal, mas as várias centrais de trabalhadores também mantinham jornais. Aí ele vai trabalhar nesses jornais e na grande imprensa aqui baiana. No estado da Bahia, ele trabalhou, eu acho que na tarde também ele trabalhou. Aí ele vai para São Paulo. Sim, também tinha uma outra coisa. O Partido Comunista Brasileiro aqui de Salvador, essa célula daqui de Salvador, ela incentiva os jovens a se alistarem no Exército Brasileiro para ir para lutar na Segunda Guerra Mundial. E aí alguns dessas pessoas da esquerda também vêm para cá, para a Bahia, para fazer essa formação de
militar e ir para a Europa para lutar na Segunda Guerra Mundial, principalmente para a Itália, né? Mas o Clóvis Moura, estou falando do Muniz de novo, o Clóvis Moura não foi para fazer isso, tá? Bom, ele vai então para São Paulo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e ele continua a carreira como jornalista. Em 1947, alguém está com o microfone aberto, está dando microfonia aqui, viu? E eu não consigo entrar lá para desligar. Em 47... Valdomiro, bom dia. Desligue seu microfone. Em 47, ele é eleito deputado estadual pelo PCB, nos raros momentos em que o PC ele esteve legalizado no Brasil, e aí foi um dos raros intelectuais que acompanharam na ruptura de 62 o PC do B, porque quase todos os intelectuais se mantiveram no PC ou saíram mesmo do partido, em 62 com a ruptura, tá? Nos anos 70, ele vai se destacar na militância junto aos movimentos negros brasileiros. Ele produziu uma obra enorme sociológica e de história, e também ele é poeta, tá? E em 75, ele criou o Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas, no Rio de Janeiro. Esse instituto, no ano passado, ele funcionava num imóvel do governo federal, cedido para esse instituto, já há mais de 30 anos que ele era cedido para esse instituto, desde a década de 80, começo de 90. E aí ele foi uma das primeiras vítimas do coiso, tá? Do coiso 1, lá. Eles desapropriaram o instituto, tiraram todas as coisas do instituto e deixaram na rua, num dia de chuva. Então, para vocês verem aí como é que isso é tratado, né? Bom, na vida acadêmica dele, o primeiro livro que ele escreve com mais afinco foi um livro mais ou menos encomendado pela editora brasiliense do Caio Prado Júnior. Em 48, ele conhece o Caio Prado Júnior num congresso do PC, e a partir desse contato com o Caio Prado Júnior, o Caio Prado Júnior convence ele, quer dizer, não sei se foi ele que convenceu, talvez tenha sido ele que tinha convencido o Caio Prado Júnior a escrever, a publicar esse livro. E em 52, a obra já pronta, na verdade essa obra estava pronta desde de 50, aí em 52 ela vai ser, porque antigamente os livros demoravam algum tempo para ser editado, demorava 1, 2, 3 anos, às vezes até 5 anos para ser editado. É que nem a revista 1 hoje. Também demora uns 2, 3 anos para ser publicado os artigos quando a gente manda. Ele é aprovado e fica lá. Bom, aí o conselho editorial da editora brasiliense rejeita a publicação do livro, alegando questões financeiras da editora. E aí, com essas alegações, uma parte dos intelectuais que estavam com obras encomendadas para a editora brasiliense, intelectuais de esquerda, eles fundam uma editora que teve um nome bastante significativo, Editora Zumbi, que eram dissidentes do Partido Comunista, e aí em 59 sai esse livro que era encomendado, que chama Rebeliões da Senzala, Quilombos, Insurreições e Guerrilhas, que foi talvez o primeiro livro, talvez não, ele é o primeiro livro
fora do circuito do Abdias do Nascimento, do Teatro Experimental do Negro e tal. O primeiro livro de um intelectual negro que era fora desse circuito do Teatro Experimental do Negro, do Abdias do Nascimento, e uma pessoa ligada à universidade. Então, a gente pode dizer que depois do circuito lá do Dina Rodrigues, depois do Arthur Ramos, do Edson Caneiro, do Manuel Quirino, que acontece da passagem do século XIX para o século XX, fica um tempo sem publicações de obras, daí na década de 30 tem a obra do Gilberto Freire, que também a única obra que falava sobre negros foram as obras do Gilberto Freire da década de 30. Aí tem o Congresso Afro-Brasileiro em 32, daí 35 tem o outro Congresso Afro-Brasileiro, 35, que saem os anais desses congressos, e aí tem as editoras param de publicar essas obras. Então, só na década de 50 que são retomadas obras, e esse talvez seja o livro mais importante que saiu em 59, então, que a partir de uma perspectiva do marxismo, ele escreve uma obra falando de populações negras. Tá? Bom, em 71, essa mesma obra ela vai ser reeditada pela editora Ciências Sociais, e em 1988 ela é reeditada de novo pela Mercado Aberto de Porto Alegre, que publica várias obras sobre história das populações negras, em comemoração ao centenário da abolição, né, 88. Tá? Bom, ele é doutor honoris causa pela USP, e aqui um pouco dos livros dele. Tá dando para vocês verem? Sim. Tá dando sim. Tudo claro. Então tá. Certo. Vamos ver se essa aqui é a seta. Bom, Introdução ao Pensamento de Euclides da Cunha, um livro bastante importante dele. Dialética Radical do Brasil Negro, também é um livro bastante importante. As Injustiças de Clio, que é esse livro que vocês tiveram acesso aí, e vamos embora. E aí? Vocês gostaram do texto? Gostaram do livro? Gostaram da leitura? Eu adorei, eu acho. Eu particular que é Eu adorei, Oi? inclusive. E eu desliguei você sem querer aqui, Carol. Fale aí de novo. Eu adorei, inclusive, eu achei. Tá dando algum problema no seu microfone aí, Carol? Que a gente não está conseguindo te ouvir direito. Não. Oi? Oi. Alô. Agora tá. Parece que você está muito próximo do microfone, Carol. Alô, oi. Quem quer falar, levanta a mãozinha aí. Clica na mãozinha. Aqui, ó. Para eu ver aqui. Certo? Fale, Carol. Carol, ainda está ruim seu microfone. Marcelo, quer falar? Fale. Enquanto Carol não consegue. Pronto. Tá me ouvindo? Estamos sim. Pronto. Não, eu acho que o texto ele é muito bom, principalmente a partir do momento que ele trata ali na segunda parte do texto, que ele fala realmente, né, da função do historiador, da parte que o historiador, ele não... o pesquisador, o historiador... Ele fala assim, o historiador, mas acho que vale para todas as pesquisas, né? De que ninguém é neutro, né? Que todo mundo faz parte de uma comunidade, faz parte de uma visão, e que todo documento, e que tudo que você vai ver, você vai ter a partir da sua visão,
né? Você tem uma visão, hoje mesmo, o nosso trabalho, de todos nós que falamos sobre os povos negros, indígenas, etc., a gente sempre faz uma releitura dos textos que foram escritos lá atrás, né? Ele traz uma gama de escritores, né, que foram sugados pela máquina do Império para que pudessem escrever a história dos senhores de escravos, né? De como a economia girava a partir dos escravos. Então, a gente faz releituras em cima disso a partir das nossas vivências e do que nós acreditamos. Então, e aí ele também traz a fala de Croce, né, que fala sobre, enfim, né, que essa coisa de que a pessoa ela precisava ser, ela precisava tirar esse vestido do que sabe e do que do que sabe e também do que acredita para que pudesse fazer uma pesquisa, mas isso é impossível, né? E aí ele traz isso de uma forma bem legal no texto. Eu gostei muito, principalmente dessa parte que fala do papel do pesquisador. Que o pesquisador ele tem uma visão, que o pesquisador ele está inserido numa comunidade, traz os homens chamados primitivos para detalhar isso, né? Então, para trazer que cada historiador, cada pesquisador, ele faz parte de um meio, faz parte de uma linha de pensamento. É a partir dessa linha de pensamento que a gente vai conduzir a nossa pesquisa. Então, que nenhuma pesquisa ela é neutra, né? Ela sempre tem realmente uma visão. É isso. Mais alguém está com a mão levantada? Carol, será que você conseguiu resolver aí seu problema do microfone? Eu estou tentando. Resolveu? Então, Resolveu. Na verdade, eu gostei muito do texto, tenho as mesmas impressões que o colega, mas eu descobri que pode ser uma referência bacana para minha pesquisa. Eu continuei lendo os capítulos e foram surgindo algumas coisas que eu com certeza acredito que somará para minha pesquisa acadêmica mesmo. Certo. Professor? Oi, Acho. Quando a gente marca aqui a mão, ela não aparece marcada. Tipo, a gente clica novamente e a gente não tem a certeza de que o senhor está visualizando a mãozinha aqui. Tem escrito levantar a mão, aí a gente clica, eu clico, mas não aparece como em vermelho, verde, amarelo para dizer que está acionada, eu não sei. Mas eu posso falar. A mãozinha fica branca. Clica dentro dela que ela fica branquinha. Ela preenche toda. Ela está sem nada, daí quando você clica nela, ela fica toda preenchida. A minha não quer ficar branca, não. Mas se quer falar, pode falar. Eu achei interessante o texto do Clóvis para a gente, nessa questão das metodologias, porque ele fala muito da seriedade de se fazer história, que não é apenas uma disciplina. A história tem raízes, tem fundamentos, tem regras. Uma pesquisa, um estudo, uma obra escrita, um levantamento, todos esses termos que eu citei necessitam de embasamento teórico, é preciso ter sustentação no que se fala, verdade no que se fala. Então, eu não tinha entendido por que ele trouxe esse título, né? Clio, que é a musa da história, e Mnemosyne, que é a deusa que personifica a história. Aí quando o senhor falou que ele era poeta, aí eu fiz a ligação, né? Porque que ele se inspiraria numa coisa tão assim, mítica, tão grego, né? E no final, claro, muita coisa que o texto traz, mas sempre orientando a qualquer historiador a seguir o que tem que ser seguido, não é uma brincadeirinha, tem muita seriedade, é vida humana, é história humana. Aí tem uns trechos que ele cita, que ele traz citações, e essas citações trazem as situações de vivenciamento de passado, porque o futuro na história não é possível, né? Mas
quase nunca se vive na história um passado, porque muitos documentos são bloqueados para pesquisa, para estudo, antes de 50 anos em alguns lugares e em outros, mesmo depois de 50, continuam bloqueados. E isso distancia um pouco o historiador de uma realidade mais atual. Então, são esses elementos, por enquanto, que eu fui lembrando aqui, que eu fui marcando. Mas é um texto muito orientador para a gente que está começando pesquisa, sabe? Eu gostei assim, dessa questão. Ele é bem sólido, bem claro e fala dessa seriedade de se fazer história. Mais alguém aí? Ninguém mais está com a mão levantada. Mais alguém? Professor, eu posso complementar, Marcelo? Posso dar uma complementada? Eu acho que isso que Laércio fala sobre essa orientação é bastante interessante, sobre essa coisa de que não é brincadeira se fazer história. Me lembrou quando o Bolsonaro revogou a profissão de historiador. E aí eu estava num grupo de WhatsApp de colegas que cresceram juntos assim, no mesmo bairro, e eu trouxe esse assunto e tal. E aí uma pessoa me perguntou, acredito eu, com a pureza da alma, por que era tão importante a função do historiador ser regulamentada, se para fazer história precisava mesmo de todo esse... que se qualquer pessoa não poderia escrever. E é nisso que ele fala, né, de toda essa ciência, toda a seriedade, todo o compromisso que a pessoa que escreve a história tem. Né? Eu mesmo me pego assim muito... não que sejam ruins, mas assim, por exemplo, o Laurentino Gomes mesmo, hoje ele é visto como um dos melhores escritores sobre história do Brasil na atualidade. Ele não é historiador, né? Inclusive ele usa fontes como Wikipédia e Companhia Limitada para fazer os seus livros. E outra coisa e é disso que ele fala da subjetividade da história. Né? Então, de que a história não é objetiva, a história ela não tem uma e que trabalha não em cima de uma verdade, e que você pode ter várias verdades ali a partir do que você acredita. E aí ele fala, e aí me remeteu muito às escolas historiográficas, né? A primeira, segunda, terceira geração das escolas de análise. Então você tem uma série de produção ao decorrer da história, né? E que você ajuda ali a se encaixar, a lhe dar um norte. Então essa coisa que Laércio fala, que ele realmente trata que a história não é brincadeira, realmente é bastante interessante e deixa muito claro isso, né? Silêncio. Acabei, viu? Câmbio. Falar câmbio agora. Câmbio. Valdomiro professor... quer falar. Ora. Fala, Val. Professor, acho que saiu um pouquinho. Oi. Não. Estou aqui. Viu, Marcelo? Eu queria que vocês pensassem só numa coisinha. Esse escritor é considerado como o melhor historiador por quem? Aí a gente vai ter que discutir depois. Não é isso, ele é considerado assim, né? Pela mídia. Bom, Valdomiro. Alô, Valdomiro, você quer falar? Pode falar. Acho que ele não quer mais falar, não. Laércio, você está com... Marcelo, você ia continuar falando? Eu acho que caiu aqui. Tá vendo? Isso. Tá vendo? Isso desse, ele é considerado pela mídia, então tem sido muito comercial o livro dele, e aí ler um livro dele como verdade, né? Viu, Marcelo? Mas eu estou falando aqui que a gente tem que pensar nisso. Eu não estou falando que é para responder agora, não, viu? Conseguiu entrar, Valdomiro? Seu microfone continua desligado. Tá ouvindo? Agora sim. Vai, pode falar. Não,
A idade toda eu fiz até a ideia que o Clóvis Moura tenta trazer, e ele vai pontuando algumas situações, e ele busca trabalhar a ideia, como ver como dar o status à história, a questão da ciência. Já, conexão está ruim? Como é que vê, como é que está dando uns ruídozinhos? Eu acho que você está falando muito perto do microfone. Deixa eu ver aqui. Agora você falou melhor, agora está melhor. Melhorou porque eu estava com fone. Melhorou. Deixa eu aumentar aqui a... Não, tá bom, pode falar que a gente está ouvindo. A realidade toda, o que acontece? O texto ele vem trazendo, vem analisando a ideia, o status de ciência, né? A história como uma ciência, né? E ele fala da questão do objeto, né? Numa passagem na página 16, né? Na parte superior, ele vai trabalhar essa ideia de ciência e essa importância que eu adotei para compreender esse passado, já que ele não vivenciou esse momento. E aí ele traz assim, uma citação que ele fala: a ciência procura cooptar a ação dos homens na sociedade num tempo e no espaço, ter a generalizar os rasgos essenciais dessa ação, estabelece coordenadas para essa ação desenvolver transformação. Não se pode negar que a ciência histórica, por isto mesmo, somente se afirma quando, além de analisar os fatos, né, ele fala parados, isolados, concatena, né, um período de um tempo de periodização, consegue descrever, especificar o futuro, o ritmo desse período e, ao mesmo tempo, estabelecer a categoria. Valdomiro está caindo aí. Tem jeito de você resumir o que você tá lendo aí? Porque está caindo aí a sua fala. Estou lendo, professor, aqui junto com o que ele está comentando. Ele fala quando ele entrar, ele complementa. Ele fala que, eu até marquei como parte importante, daí ter de aceitar fundamentalmente, em relação a essa história como ciência, que a história é um processo que se realiza através de choques e contradições, que se verifica numa realidade objetiva, sujeito à casualidade. Sem a compreensão preliminar desses princípios, não é possível fazer-se história científica, sem a aceitação de uma continuidade dos fatos no tempo, entrelaçados e subordinados, e ao mesmo tempo sem se aceitar que essas concatenações que lhes são a iluminação que me acabou, que eles são inerentes, não são obras do acaso, mas decorrem de uma causação específica. O historiador pode fazer tudo menos história. É mais ou menos isso que ele quer fazer, a página 16 também, só que eu fui para o próximo capítulo. Essa necessidade do entrelaçamento, da compreensão de um todo, de um tempo, de um processo. Ele tem essa visão aí. Tá dando para ver o slide? Sim. Então, ele tem essa visão porque, ele está procurando aí, né? Então, analisar como o negro é descrito ou simbolizado na nossa historiografia e os diversos níveis de deformação ou incompreensão etnocêntrica, os preconceitos, os julgamentos de valores negativos que estão embutidos e são registrados nesta produção historiográfica. Então, ele está... Na verdade, esse livro dele era um livro para ser escrito junto com o Joel Rufino, que faria parte de uma história geral do negro brasileiro, que nunca eles chegaram a publicar. Numa entrevista do Joel Rufino, no ano retrasado, ele falou que eles estavam querendo retomar junto com o Décio Freitas, retomar essa
nova, essa história geral do negro brasileiro, que era para ser uma coleção. Mas o Clóvis Moura, ele abandonou, o Clóvis Moura abandonou essa ideia de publicar uma coleção de história geral do negro no Brasil, né? Porque ele não acredita mais nessa coisa de coleções, tá? Bom, vamos lá para frente. Tá. Bom, essa visão que Laércio e que Valdomiro estavam destacando é porque, para ele, a história é uma ciência, então, vamos dizer que ele, então, acredita que a história é uma ciência, e que o homem é um ser histórico, né? E para ele, o homem só se humaniza por causa da história. Então, é na história e pela história à medida em que pensa. Então, o homem pensa e pensa historicamente. E aí ele também vai para uma parte do marxismo que a gente pode falar que é uma das revisões aí do marxismo, que é pensar a história como ciência, que o Marx já falava, mas a revisão é essa parte do passado mítico ou de um devir. Então, para o Marx também, a história tem uma possibilidade de futuro. Então, o Marx está sempre pensando, ou ele está analisando a história a partir, então, de como vem acontecendo a história. Então, o processo histórico, ele tem um sequenciamento para o Marx, tá? E ele está visando um futuro. Então, as explicações do historiador para a história marxista, ela vai estar apoiada nesse materialismo histórico que depende dessa visão do passado, que tem que ter uma explicação do passado, que vai passar por essa explicação do passado, mas que tem uma visão lá na frente, tem um devir utópico lá da frente. Tá? O marxismo, ele pensa a história como isso. Tá? Mas aí Clóvis Moura, ele vai também pensar na história, que a história é política passada e a política é a história do presente, que é um dizer de um cara... Tá dando para ver aí? Sim. Tá. Então, Sim. É esse historiador aqui, é um catedrático de Cambridge, que é um historiador vitoriano, considerado um dos mais vigorosos historiadores do seu tempo. E aí ele é o ser John Robert Seeley, que é o nome certo dele. Ele tinha uma visão de história bastante pragmática para o tempo dele. Então, ele ainda não estava sob a influência do marxismo, mas ele tinha uma influência do hegelianismo, tá? E que negava uma das outras coisas também, que era uma visão do Freeman, que é esse Edward August Freeman, que era professor de História Moderna de Oxford e que publicou uma obra monumental sobre os normandos na Inglaterra, mas que os embates eram entre esses dois caras. A visão do Freeman, que era um historiador, considerado historiador de tendência católica, tal, mas que tinha uma visão de história mais pragmática. Quer dizer, a história ela servia para explicar o presente, para dar uma ideia de como é que a gente não possa cair nos mesmos erros do passado no futuro. Então, a história para o Freeman era uma história pragmática para, digamos assim, nortear os passos da humanidade. E o Selig, ele vai ter uma visão diferente disso. Ele acha que a história é sempre política. Até o lado que a gente escolhe para o tema que a gente escolhe para o Selig,
o lado que a gente escolhe, o documento que a gente escolhe, ele tem uma visão política. Então, o historiador, ele tem lado, tá? Com o tempo, a historiografia, ela vai perder um pouquinho dessa mensagem aqui do Selig, que a história tem lado, tá? Por conta da história que a gente diz da história positivista. A história positivista queria deixar o quanto mais distante, né? Talvez, deixa eu voltar a minha câmera aqui. O quanto mais distante o historiador tivesse do seu objeto, mais garantia que ele fosse uma história científica. Então, quanto mais distante o historiador tivesse do seu objeto, melhor seria essa história, ou mais objetiva seria essa história. Carol, quer falar? Eu quero falar sim, porque teve uma coisa que me chamou muito a atenção na leitura do texto, dentro dessa parte que o senhor está falando, é que ele fala que alguns acervos históricos, documentos, né, da população, eles eram trancados por 50 anos para que o historiador não tivesse acesso, e que isso, de alguma forma, impossibilitou assim, que o historiador pudesse realizar uma pesquisa de qualquer parte da história que não tivesse um recorte assim com muito distanciamento, né? E hoje, graças a Deus, sei lá, não sei se Deus, mas a esses novos formatos políticos, né? A gente consegue também refletir sobre a história atual, sem precisar necessariamente demarcar um período necessário. Então, mas a lei de arquivo ainda preserva isso, viu? Os arquivos, eles não estão abertos como deveriam. Tem uma lei de arquivo que documentos de menos de 30 anos você não pode publicar sem a autorização da família ou do interessado. Então, mas a gente pode apesar de você ter acesso, esse acesso não é tão amplo assim. Mas antigamente acontecia isso mesmo, que os documentos ficavam fechados e não poderiam ser acessados. Mas na página 15 tem uma visão que eu acho que é bastante importante para a gente também, do que... Vocês estão vendo aí o slide? Sim. Então tá. Então, ó, porque a história, para o Muniz, ele diz, porque a história não existe apenas para registrar, narrar, explicar os fatos passados. Marca e delimita objetivos para o homem, generaliza os fatos, aponta as tendências do futuro. Então, ele bebe no Selig, mas ele também extrapola o Selig. Então, além dos objetivos, para ele a história tem sempre um objetivo. Então, quando você está fazendo uma historiografia, essa historiografia ela tem um norte, ela tem um objetivo, mesmo que você não tenha certeza de qual é esse objetivo, né? Mas ela tem, tá? Então, daí vem essa parte que vocês destacaram aí. Então, o importante para ele, que a história o processos aqui, ele está falando da visão bastante filosófica, tá? O processos do latim, né? Ela tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E esse processos, esse começo, meio e fim, ele está interligado, ele é um contínuo, então, que se chama, né? É um processo que tem começo, meio e fim, mas ele também é contínuo, tá? E a história também realiza, através de choques e contradições, se verifica a realidade objetiva. Então, olha aqui o marxismo, ó.
as contradições aqui, ó. Esse processo, então, só se realiza através de choques e contradições, e ele é sujeito à casualidade. Tá? Então, casualidade é causa e ação. Causa e ação. Não é que ele acontece de qualquer forma, casual, como a roupa que a gente usa aqui para ir no cinema. Ele não é casual. Ele tem uma causa que promove ou provoca uma ação. Então, a história ela é um processo que se move por choques e contradições, mas tem sempre uma causa e uma ação. Essa causa foi provocada por uma ação anterior. Então, a história se move, essas contradições elas têm demonstram os objetivos de cada um desses lados dessa contradição. Tá? Então, ele é bem marxista. Oi. Deixa eu voltar. Eu não consegui levantar a mãozinha, não, porque eu tô com o celular aqui e não estou conseguindo achar. Achar. Mas tem mais alguém com a mão levantada. Carol, você já falou? Já falei. Tá. Pronto. É porque, assim, tem uma parte aí em cima dessa fala que o senhor colocou, eu grifei uma parte aqui que me chamou muita atenção e eu acho muito importante aqui discutir com o senhor e com os colegas, que ele diz assim, ó, nas sociedades divididas em castas, estamentos e classes, os valores são, por isso mesmo, divergentes ou antagônicos. Este antagonismo axiológico manifesta-se em teorias que são frutos do processo contraditório através do qual a história se realiza. E aí ele dá uma continuidade aqui, eu fazendo um link com outra parte, ele diz assim, é óbvio que essa sociedade de estruturas, né, conflitantes, e aí ele faz um link com a escravidão, né, essa estrutura escravista tinha de produzir elementos que explicassem e justificassem historicamente essa estrutura escravista. Ou seja, eu achei muito interessante porque quando ele diz que esse antagonismo axiológico, pelo que eu entendi sobre esse antagonismo axiológico, é que dependendo dessas classes, desses estamentos, dessas castas e dos interesses, né, esses historiadores, esses intelectuais, aí eu falo historiadores entre outros intelectuais também, da área das ciências sociais como um todo, eles acabam criando uma teoria, né, que aí usando um termo marxista, criando uma ideologia, uma falsa consciência, para consolidar um pensamento que se sobressaia em detrimento dos outros. Aí o historiador servindo a um interesse particular, seja de um estamento, seja de uma casta, seja de uma classe, como diz aqui o Clóvis de Moura, que como eles são conflitantes, essas teorias, ele deixa claro, é através desses conflitos que são criadas essas teorias históricas. E aí eu lembrei, professor, daquela discussão dos argumentos sofistas, né? De que, enquanto Sócrates e Platão buscavam a tal da verdade, os sofistas tinham o seguinte argumento, de que, na realidade, como o homem era a medida de todas as coisas, ele não estava preocupado com a verdade, mas sim em convencer, né? Ou seja, quem tem o melhor argumento convence a maioria e se sobressai diante da maioria. Me lembrou muito esse tipo de pensamento. É como se, dependendo da classe que estiver no poder, ela cria teorias, ela sabe que somente pela força isso não é possível, é preciso criar crenças, é preciso criar um pensamento que acaba escravizando os outros tipos de pensamentos, e o historiador, o intelectual, ele colabora fortemente com isso. E é por isso que ele fala por aqui, no texto, uma parte aqui, que realmente não há todo conceito e categorias com que a ciência histórica elabora são subjetivos. E essa subjetividade, fazendo um link com esse texto que eu li primeiro, está diretamente ligado com o interesse dessa determinada casta, dessa determinada classe, que se sobressaem diante dos outros. Então, eu
eu fazendo um link com os trabalhos da gente também, isso é tão interessante, porque isso pode partir tanto do micro, né, de um simples interesse de cada um de nós que está fazendo as pesquisas, né? Por exemplo, eu estou fazendo a pesquisa sobre mobilidade social do negro. Então, eu vou estar se debruçando sobre pessoas que se assemelham e que têm todo o histórico, como o próprio colega Rafael falou no início. Eu vou estar se debruçando sobre todos os outros pensadores que vieram e que estão afinados comigo. Ou seja, que têm interesse com essa categoria. Mas isso também pode se estender para o macro, no sentido de dominação, e de o intelectual, por precisar viver, ele acaba se rendendo a essas coisas e criando justificativas, criando ideologias, e não está comprometido com o real. Eu também percebi que ele bate muito dessa tecla aqui. Muitas vezes não está comprometido com o real, esses intelectuais, mas comprometido com falsa consciência. É um argumento sofista mesmo, de que, por exemplo, a própria ideia da estrutura escravagista que ele está dizendo aqui dos negros, ele diz que toda a história do negro foi deformada, ele fala no texto. Foi todo deformado. Ele diz aqui, a história, nesse contexto escravista, deformou a imagem do negro, ideologicamente, justamente para consolidar essa estrutura escravista, que é uma parte que me chamou muita atenção e que eu achei muito forte do texto. Vocês estão ouvindo? Sim. Câmbio. Então, porque ele está trabalhando com essa ideia de que quem escreveu a história do negro tinha um interesse anterior. Isso, exato. Então, se ele tem um interesse anterior, ele vai deformar a história do negro. Então, ele não está procurando, ele não está trabalhando com a ideia de verdade e nem do convencimento do sofista. Ele está trabalhando com a ideia de que quem está escrevendo tem uma ideologia e a gente e o trabalho do cientista social e do leitor da história é ver como é que essa visão de mundo está sendo construída e está sendo utilizada. E para quem é que ela está servindo. Então, esse é um mapa para a gente ler os documentos que a gente tem das nossas fontes como historiador. Então, aquelas ideias dos historiadores monges, historiadores da Idade Média, quem fez, quando fez e por que fez, são as questões importantes para a gente como historiador do presente. Então, quem fez o documento, por que fez e quando fez esse documento, são as questões que a gente deve estar sempre perguntando para as nossas fontes. Segundo aqui a história marxista. Tem alguém querendo falar de novo? É você, Denis? Sou eu, professor. Eu, na verdade, não fugindo do que os colegas estão trazendo, mas assim, ainda nessa parte da página 16 que vocês estão trabalhando, eu acho que ele chama bem a atenção do papel do historiador, né? Independente das críticas que ele faz na história que já foi contada, ele na página 16 ele chama a atenção. O historiador tem de aceitar, em primeiro lugar, que essa descrição e as suas consequentes interpretação devem ser dinâmicas. E muitas das vezes nós, o pesquisador em si, eu nem vou falar no aspecto do historiador, mas assim, o pesquisador em si, às vezes, na euforia de querer construir algo, de querer dizer algo, esquece desse processo que é dinâmico. Então, às vezes, a gente reproduz termos e conceitos sem perceber que ocorreu ou que continua ocorrendo dinâmicas. E ele chama muito a atenção disso. Às vezes, quando a gente escreve ou quando tem intenção de querer ser o humano, né? O pesquisador humano, o pesquisador com olhar, a gente vai escrevendo as terminologias na construção de que está escrevendo algo novo e, na verdade, a gente está só reproduzindo. E ele chama essa atenção do papel do historiador
para além, né, ou concomitantemente com a história enquanto ciência, né? Não é só a importância da história, mas é também a importância desse historiador que é sensível. E aí eu posso tá querendo florear demais, mas assim, quando ele chama essa atenção do historiador, eu acho que é para o historiador ser sensível a essas dinâmicas. Não sei se vocês me ouviram. Sim, eu ouvi. Alguém não ouviu? Se não ouviu, levanta a mãozinha aí. Estou levantando, mas a mão não levanta. Não. Bom, deixa eu falar só duas coisas. Denis, é ótima a sua colaboração, porque ele está pensando e ele está debatendo aqui com o positivismo e com a produção historiográfica daquele momento da década de 50 aqui no Brasil. Então, naquele momento, o historicismo, principalmente o historicismo alemão, é que estava na moda na academia brasileira e na produção da historiografia. Aí, esse historicismo alemão, eles falam que a história, você analisou os documentos, você ficou distante o mais que possível, e como a história é uma ciência, aquele produto está acabado. Então, não precisa fazer uma nova história. E ele está falando exatamente o contrário. Não, a cada momento você pode pegar o mesmo documento e analisar a partir de questões novas. Então, para o Clóvis Moura, a produção historiográfica, e para o marxismo de uma forma geral, ela está sempre tendo que ser revista. Então, você avança, você tem questões, você respondeu aquelas questões, e aí, mas você respondeu para aquele momento e para aqueles objetivos que você tem naquele momento, para o grupo que tem naquele momento. Acabou de sair uma revista da Fundação Palmares, em comemoração ao 13 de maio, comemoração, viu? Olha o que eu estou falando, comemoração do 13 de maio. Bom dia, Tiffany. Em comemoração ao dia 13 de maio, que vai fazer uma revisão de tudo que foi escrito antes sobre os negros. Então, dependendo do objetivo, se reescreve a história. E aí a gente volta de novo na ideologia, mas aí a gente vai tratar da ideologia depois com um texto mais específico para a gente trabalhar bem mesmo essa construção da ideologia. Porque para o marxismo, quer dizer, para o marxismo do Marx e do Engels, só existia uma ideologia da classe dominante. Mas depois as ciências sociais ela vai começar a trabalhar com uma ideia de que cada classe tem uma ideologia, mas que na sociedade, então no modo de produção vigente, no modo de produção no modo de produção capitalista, então a ideologia dominante é a ideologia da burguesia capitalista que está dominando naquele momento. E a ideologia, ela também ela é como se fosse uma represa. Então, é como se fosse uma represa. Quando ela enche de água, ela vai transbordando. Então, ela é uma represa no alto. Daí, quando transborda, ela molha as coisas que estão embaixo. Né? Então, a classe superior tem uma ideologia que vai transbordando e vai inundando as classes sociais que estão abaixo dela. Só que os novos estudos, principalmente dos estudos culturais, eles estão mostrando que não é uma represa que enche e que vai derramando. A ideologia ela funciona como se fosse uma via de mão dupla. Então, ela tanto recebe, ela tanto influencia. Por exemplo, todo mundo quer comprar roupa, calça da Gap.
não é isso? É uma tendência que está construída aí pela burguesia ou calça de maca, seja lá a maca que for. Então, a burguesia constrói um sonho e que isso perpassa para as classes populares, tá? Vai perpassando para as outras classes. Mas só que tem produções que estão aqui nas classes de baixo que elas também chegam aqui em cima. Por exemplo, as músicas que a gente diz agora sertanejas, que não tem nada de sertaneja, é só um nome que a indústria cultural deu. Então, como é o nome desse negócio? A rocha. Então, você vai em qualquer festa da burguesia, da mais alta burguesia, está tocando a rocha. Tá? Que surgiu lá na periferia, mas que ela está permeando e está chegando lá por conta de outras coisas, que daí a gente pode discutir isso depois. Então, não existe uma ideologia pura, então não dá para a gente trabalhar com essa ideia de ideologia pura, e isso também vai nos dizer que as culturas elas são todas permeáveis. Então, todas as culturas, elas recebem influência e dão influência. Elas vão recebendo e dando influência ao mesmo tempo. O professor mutou o microfone. Ah, tá. Eu acho que ele está no telefone, Laércio. Uhum. Estavam me ligando aqui, tentando entrar no site aqui, na conversa. Bom, a Nona Sinfonia de Beethoven, maravilha. O telefone da minha mulher. Então, estavam ligando aqui e o pior é que estavam ligando no telefone da minha mulher para entrar aqui na nossa fala. Bom, vamos lá. Alguma outra contribuição aí dos coleguinhas? Eu tenho. Fale, Lécio. Olha, ontem eu assistindo o filme Martírio, eu fiz a ligação entre o que Shelley escreveu aí sobre política, história e política, quando, após a Guerra do Paraguai, uma determinada área de terra foi acrescentada ao Brasil e nela moravam paraguaios e indígenas e tudo virou um pacote só. Só que o governo, né, através desse movimento de política todo, não reconheceu como área indígena. Então foi determinada como uma área devoluta e a partir daí arrendamentos, invasões e tudo mais. E a partir do estudo de um antropólogo em 68 lá no Mato Grosso do Sul, que passou a ser parte, né, brasileira desse acréscimo de terra, ele começou documentando coisas sobre os indígenas e os fazendeiros, de fato, em entrevista disseram que moravam lá há 70 anos e nunca souberam que ali existiam índios. Então, como a política de fato está amarrada com a história, como a política constrói a história, e esse caráter especulativo da história que o Clóvis Moura traz, a política também tem esse caráter especulativo, porque criou a história, fez a coisa acontecer e não exatamente deu acesso a todo mundo a saber sobre isso, quando de repente vai o antropólogo fazer o estudo, fazer a filmagem, encontra uma situação que de fato o indígena estava completamente descoberto, desarticulado, morando à beira da estrada. É isso que eu queria pontuar. E lógico que o texto fala nessa questão do especulativo, da projeção de futuro, e sempre amarrando o historiador ao presente, ao humano, à praxis, né? A praxis humana. Aí eu achei aqui um trecho que ninguém pode fazer história ou qualquer outra ciência social sem usar desse instrumento analítico que é criado pelo cérebro do estudioso. Seria infantil negá-lo. Isso, porém, não invalida a objetividade científica da história. Câmbio.
Câmbio e desligo. Bom, Desliga não. esse trecho que Laércio está falando, deixa eu ver, tem a ver com a discussão que ele está apresentando, que o Clóvis Moura está apresentando, sobre a cientificidade da história. Então, ele está pegando vários historiadores do século XIX e começo do século XX que vão falar da história como ciência e da história como não ciência. Então, ele vai falar que existe uma operação intelectual que faz a ligação de fatos, talvez de uma forma duvidosa, tá? Então, o John Lewis e o Henry Baer, que são historiadores bastante consagrados aí no momento que ele estava escrevendo, falavam que na sociedade existia uma dualidade entre a ideia de verdade objetiva e estática e a ideia de verdade pela ação. Então, isso vai negar esse pensamento mais abstrato e daí vai abrir uma possibilidade para o questionamento de uma verdade como única. Então para ele... Espera aí que vai continuar aqui. Para o Moura, ele chama essas escolas aí como escolas irracionalistas, que tentam desvincular a história da realidade social. E aí, essa história, que não é mais uma realidade social, ela é apenas uma narrativa, tá? Daí ele vai falar lá na página 18 que o estudioso pode inferir conclusões para aplicação empírica e a sua coordenação a longo prazo. Então, a história ela tem pode ser um estudo empírico, mas tem uma coordenação a longo prazo. Ou tende a aceitar a contingência, o acaso, as ideias motoras ou mesmo os impulsos irracionais de personalidades ou grupos como os elementos que dão conteúdo ao processo histórico. Então, para ele, essa história irracional aqui é exatamente isso. E o que a gente tem que tomar cuidado com os nossos projetos é para não fazer esse tipo de história irracional aí, tá? Que só vale para aquele momento e que tem uma verdade absoluta. Então, ele está falando que não é bem isso que é a história. Tá? E aí a gente pode continuar aqui também. Espera aí. Tá? Sim, tem uma coisa importante. Então, a história como explosões imprevisíveis. Se a gente pensar nisso, na história como uma explosão, a gente vai falar, não tem nem tantas pessoas mais que pensam assim. A eleição de uma pessoa que não tem nenhum tato para ser um dirigente é uma explosão irracional. Aconteceu, mas ela não aconteceu, né? Ela tem toda uma construção anterior que foi levando a um fato que aconteceu, que é uma explosão, que é a eleição. Então, mas tem toda uma construção anterior que vai desencadeando pequenas coisas que vai acontecer lá num fato posterior. O golpe também. O golpe não é o golpe pelo golpe, ele tem todo um andamento anterior que pode ser explicado, inclusive, quer dizer, as novas explicações estão dizendo que desde do primeiro governo Lula, que já tem um certo questionamento da forma como o processo estava se desencadeando, né? Não é à toa que o Lula escolhe para ser seu vice um empresário, né? E aí isso vai desencadeando outros movimentos que vão desembocar lá na frente. Então, a história não acontece por explosões, não acontece o fato histórico. A gente vai fazer uma atividade depois que vai trabalhar com essa ideia
de fato histórico e vamos explorar um pouquinho mais isso. Mas lá pessoalmente, viu? Bom, então vamos lá. Então, as controvérsias não surgem espontaneamente, ele vai dizer. Elas fazem parte da própria realidade que a ciência da história pretende estudar. Então, algumas pessoas e alguns críticos e alguns escritores, inclusive dono de jornal, ficam falando que o PT inventou a contradição dentro do Brasil. Mas aí ele está falando que não, que já existe uma contradição. A história está... Essas controvérsias que existem na sociedade, elas existem, sempre existem e sempre vão existir. Ó, diferente do marxismo vulgar, viu? O marxismo fala que lá na frente não vai ter esse tipo de controvérsia. Quando chegar no socialismo total, não vai ter mais contradição dentro da sociedade. Ele fala que não, que sempre vai existir, tá? E elas não são espontâneas. Então, o que o historiador tem que fazer é ver como são essas controvérsias, quais são os interesses de um grupo, quais são os interesses do outro grupo. O marxismo trabalha com dois grupos antagônicos, mas a gente tem visto que não são só dois grupos antagônicos, que isso pode ter muito mais do que só dois grupos dentro de uma sociedade, né? Então, tem os antagonismos que estão aí na sociedade e que essas controvérsias elas não são espontâneas, elas vão surgindo de acordo com o desenrolar da própria sociedade, com as relações que existem entre essas sociedades, tá? Então, a história, assim, no seu sentido mais abrangente, é uma ciência que procura a autoconsciência do ser histórico, mas produz concomitantemente no seu bojo uma série de correntes que, ao invés de serem conceitualmente autoafirmação científica, tipificam elementos de alienação de uma parte da sociedade que a história estuda. Então, para ele, essa alienação que ele está dizendo aqui é a alienação marxista mesmo, tá? Que é a alienação é uma forma deturpada de ver a realidade. Então, quando os historiadores estão fazendo uma revisão de quem foi Zumbi ou do movimento e da história do negro no Brasil, para o Clóvis Moura, eles estão fazendo uma história alienada, porque eles estão deixando que o seu subjetivo mais caro esteja ali presente, mas eles não estão vendo os dois lados dos documentos. Eles estão dando valor só, ou estão dando ênfase só para um lado, para a sua verdade ser exacerbada. Isso, para ele, é uma alienação. Então, quando você bota a história para falar só sobre um lado, ela passa a ser uma história alienada. Então, isso também que ele está falando para a gente evitar. Então, a gente tem que mostrar as contradições. Então, esse lado queria dizer tais coisas, esse lado queria tais coisas. Bom, aí você já está mostrando contradição. Por que eles estão em contradição? Porque esse lado está querendo falar das populações negras que contribuíram para o progresso do Brasil, ou para o Brasil ser o que ele é hoje, e esse lado aqui falando que eles não contribuíram com nada. Tem uma contradição aí. Mas ele também fala que a gente tem que tomar posição. Porque senão também fica alienado.
tá? Mais para frente ele vai falar que o historiador também tem que ter posição. Então, qual é a minha posição? Não, eu considero que o lado que fala que as populações negras contribuíram para a história do Brasil ser o que é hoje, tem razão por isso, por isso e por isso. Daí você pode mostrar e analisar a partir disso também. E eles estão sempre no embate aqui, para mostrar que eles também estão contribuindo. Que travou do professor, Fernando. A gente só tem 3 páginas aqui. A gente só leu 4 páginas até agora, viu? Tem 1 hora e 38 minutos. Mas a gente já fez uns recortes. A gente já foi lá na 29, falando da questão dos bloqueios de arquivos. A gente já deu uma volta nesse texto todo aí. Vamos lá. O que mais que a gente vai falar dele aqui? Na página, professor. Oi? Tá baixo o volume. Na página, tá ouvindo melhor? Agora tô. Na página 21, ele chama a atenção da questão da história. A história surge das sucessivas angústias do nosso tempo. A mãe Stella de Oxóssi, ela tem um livro, né? Meu Tempo é Agora, e ela chama essa atenção. Uma das provocações que ela faz no livro é trazer à luz, é claro, o processo de educação de terreiro que perpassa toda uma tradição, né? Mas como isso também veio mudando ao longo do tempo. E ela vai fazendo esse chamado. Então, assim, a história é filha de seu tempo. E às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente conta a história ou reconta a história que já foi contada. E esquecemos dessa sutileza de perceber o agora, né? E aí, como tem aqui historiadores na discussão, eu posso até dar um gafe, mas assim, infelizmente, a gente não gosta de falar da história do tempo presente. A professora Maria Ciavata, em um dos seus textos, ela vai chamar essa atenção da história do tempo presente. E, às vezes, a gente esquece disso. A gente quer contar a história do tempo passado, né? Ou até correlacionar, fazer um flerte com a história do tempo presente. Mas esquecemos, às vezes, de contar a história do tempo presente, que é tão viva e tão importante quanto. Né? Não sei se a minha viagem está indo na contramão do que o Clóvis chama atenção, mas assim, a gente precisa ter também esse olhar, também essa sensibilidade de trazer as angústias do presente. Né? Para o Clóvis Moura, a história, não só para o Clóvis Moura, para uma parte dos cientistas sociais, principalmente agora, mais recentemente, eles vão dizer, quer dizer, para os críticos do marxismo ou para as correntes que são ligadas ao marxismo, mas são revisores do marxismo, falam que a história é sempre uma ciência do presente, porque ela coloca questões do presente para a gente responder com os documentos ou as visões do passado. Então, quando a gente vai para o arquivo falar sobre as populações negras em Jacobina... Professor Lévi-Strauss é um desses. Oi? Oi. Lévi-Strauss é um desses. Está ouvindo? Sim. Lévi-Strauss fala muito isso. Ele fala assim que existe muito do presente no passado e muito do passado no presente. Ele é uma dessas figuras que defende essa ideia. Então, mas porque o Lévi-Strauss ele está trabalhando com Bom, depois a gente fala do Lévi-Strauss. Vamos falar do Muniz aqui. Eu lembrei da sua fala. Clóvis Moura. Tá, ó.
ele está trabalhando com a ideia, então, de que o conjunto de documentos que dão suporte à história, ao historiador, e as subjetividades materiais e sociais, então, eles estão lá no passado, mas que eles estão aqui também no presente, tá? Então, não existe um pensamento espontâneo. Você vai ter a história ela é diacrônica, ela está lá, mas está aqui ao mesmo tempo. Então, também não existe um projeto inexistente, tá? A história ela está ela está lançando questões de hoje para ser respondida com coisas do antigamente. Então, a gente não está trabalhando com questões do passado. A gente está trabalhando com questões do agora. O agora nos movimenta para ir para o passado, para buscar respostas do passado. E o passado não precisa ser... O ontem já foi passado. Já é passado. O ontem já foi. Quando a gente começou a reunião há 1h43 atrás, já é passado. Né? Mas as questões são de hoje, as questões são do momento. A gente tem questões de hoje, mas que elas vão ser respondidas com a documentação do passado. Mas a história é sempre do hoje. Né? A gente vai ler um livro de metodologia que as professoras elas têm muito essa visão. A gente só consegue ter... E essa construção também só é possível porque a gente tem esse passado que foi construído também. Então, eu tenho uma visão hoje das populações negras do século XIX, porque tem toda uma construção do movimento negro, de leituras, até do Clóvis Moura, que estão influenciando essa minha visão, que vai proporcionar uma nova leitura do passado. Então, as minhas questões são do presente, mas é uma leitura do passado. Tá? Então, é uma visão que o Clóvis Moura, né, ele vai nos dizer isso. Ele inaugura lá com seus livros, mas que tá aqui. Então, mesmo que o seu passado for no ano passado, ou do ano retrasado, mas os seus movimentos aí também têm uma construção. Vocês lembram que ele fala lá no começo que a história ela é um processo? Sim. Aí você pode estudar lá no começo ou aqui no final desse processo. Quer dizer, no final não, né? No desenrolar de hoje. Porque esse processo também, apesar de ter um começo, meio e fim, o fim a gente não sabe bem onde é que está, por enquanto. Porque talvez ele não tenha acabado de se desenrolar. Agora, me perdoe a minha ignorância, né? Mas, assim, às vezes, a história, né? A história contada, a história escrita, fica parecendo tão distante, né? O como escrever fica parecendo tão distante. É claro que você tem uma leva de historiadores ao longo do tempo presente que vem reconstruindo esse olhar da história, né? De como escrever essa história, mas quando a gente pega outros documentos, essa história fica tão distante da gente que as confusões do tempo presente meio que desaparecem. É claro que na atualidade a gente vai ter novos historiadores com esse olhar mais apurado, essa sensibilidade, mas ainda assim a história, e aí para quem é professor em sala de aula, às vezes fica parecendo que a gente está contando uma história tão antiga, tão antiga, tão antiga, que o nosso aluno nem se vê nela, né? Por quê? Porque, infelizmente, o historiador não consegue fazer essa conexão, né? Esse jogo de passado e presente, presente e passado ao mesmo tempo. Então, não sei se eu estou
tô sendo ignorante demais, mas é porque às vezes a história ela fica muito distante do próprio olhar de quem tá, né? E aí pensando a sala de aula, eu não estou nem pensando o pesquisador em si, mas pensando a sala de aula. Muitas das vezes o meu aluno ele não consegue viajar nessa história porque essa história não parece ser presente para ele, até que o professor faça essa conexão. Não sei se me ouviram. Sim, eu ouvi. Ouvindo. O que a gente pode dizer aí disso aí é que você não está usando as questões dos seus alunos para trazê-los para a história. Mas aí tem umas coisas que a gente vai fazer. Mas daí os exercícios pessoalmente, depois nas aulas, a gente vai fazer umas atividades em sala que talvez isso fique mais claro. Guarda essa questão aí que é importante, viu? Anote aí no seu caderninho para me cobrar na sala de aula. Certo. Tá dando para ver o slide? Aí, ó. Ele trabalha com a ideia de que a história ela tem o sido e o a ser. Vocês lembram que ele falou da utopia lá atrás também? Então, para ele, essa utopia aí da história, ela também tá aí no trabalho e na escrita da história. Então, um método autoconsciente de análise histórica, o método deverá refletir, portanto, na sua essência, os elementos que constituem o vínculo dos diversos fatos e processos históricos no seu desenvolvimento contrário e o pensamento do historiador. Então, para ele, tem o processo lá atrás, mas também tem o processo aqui na frente. Os objetos e também os fatos possuem propriedades imanentes e o cientista, ao descobrir isso, lhes atribui um valor. Quer dizer que os objetos têm sempre uma substância. Eles têm sempre uma substância, o papel, ele tem sempre... O papel tem uma substância aqui, né? Professor? Oi. Esse projeto de Clóvis Moura, de fazer a coleção da história do negro no Brasil, tinha um patrocínio do Ministério da Cultura. E com as mudanças de governo, com tanta coisa que acontece, de repente perde o patrocínio e poderia ter sido esse um dos fatores, além do não gosto mais dele pela continuidade, claro, mas muita coisa para no patrocínio. Porque para fazer história, para fazer documentário, filme, é preciso patrocínio e dinheiro. E como tem esse caráter especulativo, esse caráter a ser na produção dos documentários, dos livros, enfim, de toda uma composição textual, quando os interessados em fazer um relato que venha a favorecer a si mesmos, como os grandes empresários, os produtores de soja, os grileiros e tudo mais, eles conseguem fazer isso. Então, muita coisa que está no mercado, muita coisa que está no mundo, teve um patrocínio para que seja bem feito, para que tenha um respaldo, para que seja bem elaborado e que seja projetado na frente com essa intenção de construir um mundo através da história e não exatamente um mundo que todo mundo quisesse, mas um mundo que eles quisessem, né? Que o interesse quisesse. E aí, né? Enfim. Como ele trabalha com essa ideia de
Bom, você está falando da coleção de História do Negro no Brasil, né? História do Negro no Brasil. Também. Então, como ele trabalha com essa ideia de que a verdade, que não existe uma verdade única. Opa, foi para frente em vez de para trás. Que não existe uma verdade única, mas que a gente está sempre tendo que voltar. Ele não achou que nesse momento seria importante continuar com esse projeto. Mas ele continuou com os projetos dele de escrita de outras coisas, o Décio de Freitas também, e o Joel também. Então, eles continuaram com projetos. O Joel até tem mais uma visão desse projeto mais geral e tem publicado coisas mais nessa ideia da história do negro no Brasil, né? Então, ele tem que estar com uma ideia mais dessa perspectiva mais geral. Mas ele não. Por que ele não? Porque ele acha que, como eu falei, né, que os objetos, então os fatos, eles têm uma propriedade imanente, o cientista vai descobrir isso e lhe atribui um valor. Mas esse valor ele é atribuído a partir do conhecimento. Então, ele não é fixo. Então, conforme o conhecimento vai avançando, os valores vão sendo modificados. Então, a análise dos objetos ou dos fatos históricos, eles são impactados pelo conhecimento que se tem no momento. Então, olha aí, os valores são representações de um determinado grau a que se chegou o progresso do conhecimento sobre aquele objeto ou sobre o conhecimento mais geral. Há 20 anos atrás, era impensável se questionar ou se pesquisar uma casa de candomblé, porque se acreditava que existem segredos ali dentro dessa casa que não podem ser revelados, e o pesquisador, para fazer um bom trabalho, tinha que ir lá, mas ele não ia conhecer esses segredos todos. Só que agora já se tem uma outra visão, que existem coisas que podem ser reveladas e que existem coisas que não serão reveladas. E aí o pesquisador vai ter que... Ele conhece coisas e ele vai ter que ter o discernimento para poder analisar esses... Então, os valores estão dentro desse conhecimento, que ele está lá na casa de candomblé, ele é do candomblé, e ele sabe o que ele pode revelar e o que ele não pode revelar. Então, os valores eles estão bastante impactados pelo conhecimento que se tem na atualidade e pela forma como o conhecimento também pode ser, hoje, transformado numa dissertação, numa tese, num livro. Então, olha aí, ó, a prática, ao influir sobre o mundo exterior e ao exigir a conceituação abstrata desse processo dialético emergente, atua sobre os valores existentes e, ao mesmo tempo, os transforma. Então, os valores eles estão impactados pelo conhecimento, pela pesquisa, mas também pela escrita que está se fazendo. Então, e ele está antevendo isso tudo aqui lá quando ele publicou o livro, na primeira edição, no final da década de 80. Coisas que a gente está fazendo hoje, ele está pensando aqui lá atrás, há 30 anos atrás. Então, a praxis é, portanto, o elemento que testa os valores e, ao mesmo tempo, os modifica. A música lá, a música que Laércio quer pesquisar. Ela está impactada pela pesquisa de Laércio, pelos valores que ele atribui a essa música,
mas também pelo conhecimento que tem. Então, ele está fazendo uma prática de pesquisa que volta para o objeto e, ao mesmo tempo, analisa esse objeto, mas quando ele está analisando esse objeto, já tem outra pessoa lá que está também vendo esse objeto modificado. As músicas do Olodum. Eu tenho um aluno que está pesquisando a música do Olodum. Tudo que foi escrito sobre a música do Olodum e como as pessoas ouvem, como elas falam dessas músicas e tal, estão impactando quando ele está fazendo entrevista dos compositores hoje. Eles já leram um monte de entrevista de gente que já analisou a música dele. Então, quando ele fala da música, ele está impactado por esse conhecimento que já foi produzido sobre a música dele. Então, ele impactou, ele ouviu isso, e agora meu aluno está ouvindo dele esse impacto dessas representações aqui. Tá? Olha como é complexo pesquisar. E nisso tudo, eu vou falar uma coisa para vocês. Está o marxismo, porque ele está vendo o processo dialético de ida e de volta, de construção. Então, problema, solução, novo problema. Então, problema, síntese, antítese, novo, solução. Síntese, quando tem a solução, volta de novo para o problema. Um novo problema vai ser lançado aí. Tá? Então, é um processo dialético, de ida e volta. Está sempre num processo de circularidade, que a gente chama. Tá? Problema, solução, novo problema, volta de novo. Problema, solução, novo problema, volta de novo. Então, está sempre no processo dialético. E está sempre sendo construído pelo conhecimento. O conhecimento está sempre impactando a análise, mas impactando o objeto de análise também, principalmente nas ciências sociais. Até aqui estamos bem? Tranquilo, Alguém professor. tem alguma coisa aí para acrescentar por enquanto? Pô, Laércio pegou até o violão para tocar aí para gente. Coisa boa. É que falou em música aí. É que o senhor falou, professor, em relação ao estudo do Olodum, e eu vi que é possível que eu foque um pouco mais meu projeto de pesquisa em algo, e a partir daí eu consiga melhor resultado. Não fica muito aberto, muito geral. Então, é possível que eu dê um foco maior na questão da produção da música de viola machete do recôncavo baiano, que foi trazida da tradição portuguesa, mas ela foi muito bem acolhida no samba chula e samba de raiz do recôncavo e outras cidades aqui de matriz bem afro, da cultura negra bem desenvolvida. E essa aqui é uma viola machete, ela é pequenininha. Tá vendo? Bem agudinha. Aí pode ser que ela seja o meu caminho para chegar a essa realidade. Certo. Bora lá. Mais algum comentário aí ainda? Podemos continuar só mais um pedacinho aqui do texto ou vocês estão muito cansados? Podemos. Que também já está no final. Podemos. Talvez uma... Ah, sim, deixa eu voltar. Deixa eu passar aqui. Então, aí ele vai falar que nesse processo de desenvolvimento contraditório, há camada e classes interessadas em aprofundar o conhecimento da realidade
porque a sua própria prática assim o exige. Então, tem camadas e classes que estão interessadas que o conhecimento tenha um desenvolvimento, e tem camadas e classes que não estão interessadas no desenvolvimento do conhecimento, porque para elas é mais importante. Talvez seja importante, inclusive, agora estudar por que essas classes e camadas, umas querem o desenvolvimento e o aprofundamento do conhecimento, e outras não querem que o conhecimento avance. Por que será que o que é importante para uma e por que é importante para uma isso, e por que é importante para outra e não é importante para uma, né? Então, os outros caem progressivamente na alienação, porque por se chocarem com a dinâmica histórica e social em curso. O irracionalismo provocado pela alienação. Então, para o Clóvis Moura, existe um irracionalismo provocado pela alienação, que faz com que o conhecimento, com que classes tenham interesses em não aprofundar o conhecimento, e outras classes que é importante que aprofunde o conhecimento, que o conhecimento tenha um aprofundamento e um desenvolvimento. Então, mas isso precisa de um rompimento com a relação causal e a essência dos fenômenos e fatos, que leva ao pensamento de que todos os valores se equivalem. Então, não existe verdade científica. Então, para o Clóvis Moura, esse rompimento entre a relação de causa e a essência dos fenômenos vai levar a uma equivalência dos valores. Quando o Coiso 3, da Fundação Palmares, lança um livro falando tudo que foi falado sobre o movimento negro, sobre os negros, no dia 13 de maio, ele tem um tipo de visão que aprofunda a alienação de uma certa perspectiva, uma certa categoria aí. Enquanto que outras pessoas estão querendo que o conhecimento se aprofunde e vá mais longe. Então, os interesses desses dois grupos é que é importante a gente ver e que causam isso. Tá? Então, só que a alienação para o Clóvis Moura, ela é um impeditivo do avanço do conhecimento. Professor, oi. Essa parte é interessante porque essa questão da alienação, porque assim, é só um comentário, assim, uma visão. Porque no texto, Clóvis Moura, ele tem uma parte que ele fala que história é conhecimento, é também aproximação, né? ou coincidência com o processo dinâmico do mundo exterior, do mundo real. Ou seja, a história, no caso, seria conhecimento, aproximação. Essa parte me chamou muita atenção, ou seja, a aproximação, mas não o conhecimento da coisa em si mesma, né? Mas não o conhecimento da essência da coisa. É como se ele dissesse que nós teríamos um acesso, um emaranhado de teorias, de opiniões, de pessoas que vieram antes de nós, e nós teríamos acesso a essas coisas, a opiniões desses pesquisadores, desses estudiosos, e a partir desse acesso nós teríamos esse processo dialético, né, porque criaremos a partir de suas teorias, como o senhor mesmo falou, ninguém cria nada do nada, e aí a partir daí nós criaríamos também algo aproximado, ou então, se houvesse um afastamento exagerado, que ele chamaria de alienação, quando você tem um afastamento exagerado desse mundo exterior. Mas aí o que é interessante é que é sempre essa ideia de que não há acesso à essência da coisa, de que nós não temos o acesso à essência da coisa, mas apenas o emaranhado de opiniões. E o problema não, também... É o contrário.
ele fala bom, ele é da opinião, como ele é marxista, o marxismo trabalha com a ideia de que você nunca consegue expressar todo o objeto. Sempre então, vai no ter caso, uma não seria, falta. então, Quando no caso, você escreve sobre um fenômeno, você não consegue penetrar e nem em todas as camadas desse objeto. Você então, pode... Pensa numa cebola. Você vai tirando as cascas da cebola, mas sempre vai ficar alguma coisa ali que você não consegue atingir. Então, você pode estar sempre no conhecimento, você tem... Cada vez mais você aprofunda o conhecimento, mas você não consegue nunca chegar à essência do objeto, nunca consegue desvendar totalmente o objeto. Foi isso que eu falei. Que ele está falando, tá? Bom, como você nunca consegue chegar nessa essência do objeto, não é por conta do objeto ou por conta de uma falha sua, é por conta do desenvolvimento do próprio conhecimento, porque ele está impactando de novo no objeto. Então, não é uma falha do pesquisador e nem uma falha da metodologia. É inerente ao conhecimento. Entendeu? Professor, mas tem outra questão também que eu queria debater aqui, era sobre a questão de... justamente isso, eu entendi justamente isso, professor, de que nós não temos como acessar a essência das coisas. Acho que eu não me fiz entender. É que o texto ele disse que nós temos só como nos aproximar. Mas a parte também interessante, que o senhor estava até debatendo antes aí também, é que em relação ao pesquisador se debruçar sobre a bibliografia, né, daquilo que ele está pesquisando. Tudo bem. Há essa questão de ter essa dialética, né, dos pesquisadores, dos textos dos pesquisadores com o pesquisador que está ali se debruçando, e a partir dessa dialética ele construir algo, ele também tem uma ação sobre a realidade, tentar, ou seja, aprender alguma coisa, mas também botar a sua subjetividade no processo também, mas também tem aquela questão, professor, das pessoas distorcerem aquilo que está lendo, né? Da seguinte frase, a seguinte frase que diz assim: o que vamos fazer daquilo que fizeram do nosso texto, né? Vamos dizer assim, porque tem pessoas que você escreve um artigo, você escreve um livro, essa pessoa lê esse livro, e aí quando ela vai lá pegar um exemplo, vai pegar um autógrafo seu, vai dizer, rapaz, seu livro é assim, 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 ou seu artigo é assim, 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 você fala, nossa, o cara interpretou totalmente diferente do que eu escrevi, ele viu outra coisa que eu não vi, que ainda tem essa questão. Além dos interesses, do afastamento desse mundo exterior, que o Clóvis fala no texto, que ele chama de mundo exterior, que quando ele diz que é um afastamento exagerado, é o que ele chama de alienação, mas também há a distorção também de pessoas dos textos do autor, que acabam criando aí um mar de subjetividades, né? Ou seja, um mar de interpretações até mesmo do texto, dependendo de como se faz a leitura desses textos. Então, mas ele também vai falar do Benedito Croce. Está dando para ver essa página que está aí colocada? Estou. Que a página, o Benedito Croce, ele trabalha com a ideia de inexatidão da história. Por duas coisas. Uma é por conta da impossibilidade da objetividade do historiador. E o historiador não pode ser objetivo por conta de todas essas coisas que estão aí atrás, que a gente já falou. Então, ele sempre vai ter uma aproximação. Então, ele vai ter uma verdade, mas essa verdade não é o objeto todo, é a verdade daquele momento do historiador. Então, o conhecimento do historiador é um conhecimento parcial por conta da parcialidade do conhecimento que se tem daquele momento. Tá? Bom, já são 12:00. Opa, tem alguém querendo falar. É você que já falou, né, Denis? Sou eu, professor. Eu queria, na verdade, pegar o link do Barbosa, né?
uma apresentação de Zélia Duncan no Sem Censura, quando ainda era Sem Censura, ela disse que na apresentação, né, de um show, aí a fã chegou e disse: você cantou minha música. E ela meio com medo, meu Deus, será que eu tô cantando música de alguém sem saber? Ela fez: qual é a sua música? E era uma música de composição, de parceria com a própria Zélia Duncan. Aí Zélia Duncan fez. A partir daquele momento, eu comecei a entender que a minha música, ou seja, que a música cantada, não era mais minha, era do fã que estava ouvindo, né? Era do momento do fã. Então, assim, muitas das vezes o nosso texto, por mais que a gente não queira, não é mais nosso, é do mundo. E as interpretações que vai ser feita é necessária até para uma nova reconstrução. Eu não escrevi bem aquilo, mas a pessoa entendeu. Será que o que eu escrevi estava correto? Porque às vezes, e aí eu estou fazendo essa fala, mas assim, uma reflexão minha também. Será que muitas das vezes o que a gente escreve não é um outro sentido e a gente nem percebe, né? A professora Vânia da UNEB falava assim para mim: se você precisa explicar seu texto, é porque está faltando alguma coisa. Então, mas acontece tudo isso por conta das interpretações. E aí a interpretação faz parte dessa construção do conhecimento. Quando você... né? Então, a construção, o processo de leitura do outro é um processo também de construção do conhecimento. Às vezes, tem um... Caramba, como é o nome dele? A gente leu até o filho dele na primeira aula. Bom, depois eu lembro. Ele falava que depois que ele escreve um texto, ele dá para as pessoas lerem, para as pessoas... E cada um constrói uma outra narrativa a partir do texto que ele fez. Então, quanto mais tiver narrativas, mais é importante para ele, mais ele acha que ele mexeu com as pessoas. Então, toda obra de arte é assim também. Cada interpretação é diferente, mas a história não deve ser isso, não. A história não deve ser as interpretações possíveis. Não pode ser só uma narrativa. Ela tem que chamar atenção por outros aspectos, não só pela narrativa. Tá? Seria Gilberto Velho, professor, o nome, se eu queria lembrar? Não, Não. É o pai do cara que escreve o cotidiano dele sempre com substantivos. Círculo fechado. Daqui um pouco eu lembro. Se eu não lembrar, eu procuro aqui. É o texto Círculo Fechado, né? Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. Tá. Graciliano Ramos, que fala isso aí. O Graciliano Ramos falava que quanto mais interpretações para o que ele escreve, é melhor. Cada um faz um caminho de leitura diferente da obra de arte. Agora a gente não está falando de obra de arte, a gente está falando de história. E aí a gente vai perder um pouco o sentido se a gente tiver muitas interpretações. Né? Então tá bom. Já são 12:05 e a gente tinha combinado que ia só até 12:00, né? E acho que talvez as pessoas tenham um compromisso. Mas Laércio vai nos brindar com uma musiquinha, Laércio, para finalizar. Encerrar aí. Ó, ainda tem umas coisas importantes. Podia virar a regra. Podia virar a regra do final. Deixa eu só acabar aqui. Dele. Não. Desculpe, viu? Estou interrompendo. Não, ainda não acabou ainda o texto do Clóvis Moura, mas que tem algumas coisas importantes aqui até o finalzinho, que ainda está faltando umas 5 páginas. Mas a gente retoma ele na próxima aula. Tá? Ou na próxima aula não, no próximo live que a gente tiver. E eu já vou mandar para vocês um texto que vai falar sobre pesquisa em história. Mas aí a gente vai... eu ainda não decidi com o Moisés, porque
a gente está com uns entraves. A primeira coisa é que a PPG está aconselhando a gente a não trabalhar os mesmos textos que a gente teria obrigação de trabalhar no presencial. Por que isso? Porque as pessoas que não têm acesso aqui nas aulas online, elas vão ficar prejudicadas. Então, o intuito não é prejudicar ninguém, mas a gente fazer coisas que podem ir complementando a pesquisa. Mas, de qualquer jeito, a gente está com esse impasse, mas a gente vai resolver de hoje para amanhã e eu mando o texto para a próxima quarta-feira, tá certo? Vamos manter a quarta. Se bem que hoje tem mais gente do que nas quartas-feiras. Será que é melhor na quinta do que na quarta? Como é que tá para vocês aí? Todos podem se manifestar, por favor? Eu acho na quarta, a gente eu não participei muito hoje porque estava dando muito ruído, mas eu acho que a quarta, a gente já está acostumado na quarta, né? Porque se depois voltar a atividade, alguma coisa, vai ser a quarta que é livre. Rafael? Professor, o senhor está sem áudio. Desculpa, eu não consegui ouvir quem foi. Foi Denis que falou agora? Foi Valdomiro. Ele prefere na quarta. Tá. Valdomiro prefere na quarta, sim. Para mim, tanto faz. Pode ser quarta e quinta nesse período de quarentena, tudo bem. Quarta ou quinta. E outra coisa que eu queria perguntar é como acessar porque o senhor gravou a aula, não foi isso? A aula passada, eu tive um problema aqui. Eu gravei, mas eu não estou conseguindo localizar. Que a gente botar ela do YouTube. A de hoje? A de hoje, sim. Como é que a gente consegue acessar? O programa ele tem uma página no YouTube. Daí eu vou pegar essa aula, passar para Bruna. Bruna vai colocar no YouTube. Daí eu pego o endereço e mando para vocês. Do certo, canal do tá programa bom, do YouTube. Obrigada. De nada. Sim, então, Cíntia... Eu comungo... Deles? Eu comungo isso, professor. Eu comungo da mesma situação de Cíntia. Nesse período, para mim, é indiferente se for na quarta ou na quinta. Tá. O que a maioria decidir, para mim, está bom. Rose, você ia falar? Sim, professor, eu também. A minha situação é a mesma de Cíntia, de Denis, tanto faz na quarta ou na quinta, pela manhã. À tarde, eu estou tendo muitas reuniões de lá do trabalho. Então, à tarde, que para mim é complicado, mas pela manhã, para mim é tranquilo. Ah, então tá bom. Rose, né? Gleide, professor. Para mim também, durante esse período, pode ser quarta ou quinta, pela manhã. Certo. Então, deixa eu ver aqui o meu calendário, como é que está de reunião para a semana que vem, a gente já decide. Espera aí. Beleza. Eu me perdi aqui, eu não sei onde eu estou mais. Quanto isso? Para mim também, o quarto ou quinta, né? Consegui voltar. Bom, na quinta-feira eu tenho um compromisso, então vamos manter na quarta. Semana que vem, quarta-feira, tá bom? Gostaram da aula de hoje? Gostaram da aula de hoje? Não, da atividade de hoje. A gente não pode chamar de aula, viu? Aula. É atividade. Gostaram da atividade de hoje? Gostei. Eu fiquei devendo uma música, mas Laércio vai tocar aí pra gente hoje. Ah, é. Isso é importante. Faz de conta que é o canto final na missa. Quem quiser sair, pode sair. Vai saindo e eu vou cantando, tá? Só para localizar, professor. Bom, então, boa semana para todos. Obrigado, professor. Continuem se cuidando. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Essa semana e a outra está muito difícil. É o período de maior número de pessoas
que estão com o vírus e não sabem que estão com o vírus, e estão passando. Então, por isso que está decretando esses lockdown, a semana passada, essa semana e a semana que vem. Então, se cuidem, prestem atenção, lavem as mãos, usem máscara se tiver que sair. Se for possível, usar 2 máscaras, bota um filtro de café dentro da máscara, porque o bicho está pegando mesmo, viu? Um beijão para todas e todos. Obrigado. Boa semana. Valeu. Pati, gostou? Ok, obrigada. Tchau, pessoal. Valeu. Bom, Laércio, canto final aí, então. Tá, só para localizar, essa aqui é uma viola machete, é tradição do recôncavo baiano, veio de Portugal, mas há muito tempo atrás era apenas artesanais e agora estão produzindo com luthier, mas também à mão, alguns exemplares um pouco mais modernos e com afinação de tarraxa, que antes eram cravilhas. Essa música é autoral e fala Rio Santo Vivo, que é uma mistura do folclore brasileiro e também a imagem do sacro presente na brincadeira. A água é santa casa, o peixe é morador. Cirandeia com madre, cirandeia com pai. Já me vou com licença, faz parte, comungando a grandeza do povo. Pra beber do regaço da raça, qualquer dia eu retorno de novo. Cirandeia com madre, cirandeia com pai. É isso aí. Arrasou! A viola do Recôncavo. Parabéns, Laércio. Parabéns, Laércio. Laércio, vou marcar com você depois para a gente fazer a aula, viu? Assim que eu conseguir o violão. Verdade. Tá ótimo, tá ótimo. Que maravilha. Parabéns, Laércio. Valeu, boa semana a todo mundo. Isso, parabéns, Laércio. Já Ó, se Nilson, você Hora dessa, né? aula, pro nosso próximo encontro. próximo encontro é Nilson Barbosa, ele é cantor. Não, canto de algodão. Não, você tem que cantar aquela Rio de Algodão.